Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aí às infrações penais, espécies, né? Espécies de infração penal ou classificação doutrinária dos crimes. Posso chamar tanto de infrações penais espécies quanto classificação doutrinária dos crimes. Muita coisa para você, tá? Muita coisa. Professor, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Então, com calma aí, anotando. Vale a pena mesmo uma conceituação boa sobre isso aqui. Isso aqui normalmente é tema de segunda fase de concurso, tá? O que é um crime de ouvido? O que é não sei o quê? Normalmente é tema de segunda fase. Mas em primeira fase aparece muito mesmo ali, né? Nas classificações tem aparecido bastante aí. Quanto mais esdrúxulo o nome, mais aparece em prova. Né? Quanto mais feio, mais esquisito, o doutrinador inventa cada coisa aí, e o que eles inventam eu tenho que trazer para você, tá bom? Para você não errar a questão de prova. Vamos continuar. Vimos então o que é o crime putativo, próximo na tela. Crime funcional. Aqui fácil demais. O que é o crime funcional? O crime funcional é o delito praticado pelo funcionário público. Em que, olha, cuidado, em que essa condição seja elementar do delito. Em que essa condição seja elementar do delito. Então tem aqui o artigo dos artigos 312 ao... Vou colocar o 327 do Código Penal. Lembrando que o 327 é o conceito, não é crime, né? É o conceito de funcionário público. Tudo bem? Tranquilo? 312 ao 327. Vou colocar aqui também, que aí nem sempre aparece, nem todo mundo sabe, é o artigo 3º da Lei 8.137 de 90. São os crimes funcionais contra a ordem tributária. Deixa de ser um crime funcional do Código Penal e vira um crime funcional contra a ordem tributária. Exemplo. No artigo 314 do Código Penal, temos o delito lá de inutilização de livro ou documento público, quando em posse do funcionário. O funcionário vai lá e destrói um livro ou um documento público. Se for praticado por um funcionário da administração fazendária, em que ele destrói um documento, destrói um livro, e com isso acarrete um não pagamento de tributo, vira artigo 3º da Lei 8.137. Um exemplo. Temos lá 4 exemplos que viram. Outro exemplo, se ele exige ali uma vantagem devida para não lançamento de tributo, é o 316 do Código Penal, concussão, vira artigo 3º da Lei 8.137. Se ele solicita uma vantagem devida para não pagamento de tributo, para não lançamento de um tributo, sai do artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, e vira artigo 3º da Lei 8.137. Terceiro exemplo. E último exemplo, salvo o melhor juízo, o artigo 321 do Código Penal. A advocacia administrativa. Quando a gente promove e patrocina um interesse privado perante a administração pública. É a advocacia administrativa. Agora, se o agente promove um interesse privado perante a administração fazendária, delito esse praticado por funcionário público, deixa de ser advocacia administrativa e se torna um delito funcional, tá? Um delito aí funcional da lei, delito funcional contra a ordem tributária, da Lei 8.137. Outro bom exemplo aí na tela, de delito funcional também. Decreto-Lei 201 de 67. São os delitos funcionais praticados pelo prefeito. Esse somente praticado por prefeito. Artigo 1º lá da lei. Atrás dos crimes, as infrações. Praticados por prefeito. Também são crimes funcionais. E você já sabe, e tem gente que confunde isso, eu vou diferenciar agora, você já sabe que crime funcional é crime próprio. Só que assim, não é sinônimo. Não é sinônimo. Porque o crime próprio é mais abrangente. É toda vez que eu tenho uma qualidade especial do sujeito ativo. Toda vez que eu tiver uma qualidade especial do sujeito ativo, eu tenho um crime próprio. E uma dessas qualidades pode ser funcionário público. Aí eu tenho um crime funcional. Então, dentre o mundo dos crimes próprios, que eu tenho ali o funcional, eu tenho ali o infanticídio, eu tenho outros crimes próprios. Por exemplo, o artigo 302 do Código Penal não é um crime funcional. É o crime de falso atestado médico, a falsidade de atestado médico. É um crime praticado pelo médico.
É um crime próprio? Sim, é um médico. Existe uma qualidade especial. É crime funcional? Não, não é crime funcional. Não é praticado por funcionário público, mesmo o médico particular. Mesmo o médico particular. Então, crime funcional é sinônimo de crime próprio? Não, crime próprio é mais abrangente. Dentre os crimes próprios, eu tenho ali o funcional, eu tenho ali o militar, quando praticado pelo militar, né? Sujeito ativo especial é o militar. Tudo bem? Crime próprio é mais abrangente do que crime funcional. Crime funcional é uma espécie de crimes próprios. Existem outros crimes próprios. Perfeito? Essa é uma confusão muito comum, tá? Uma confusão muito comum. Tudo bem? Na tela, vamos lá. O que é o crime? Olha que interessante. Crime de trânsito ou de circulação, crime em trânsito e crime no trânsito. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Crime de trânsito, crimes de trânsito, são os crimes do CTB. São crimes em que a situação de dirigir veículo automotor é essencial para o delito. Os crimes do CTB. São crimes de trânsito. Embriaguez ao volante, homicídio culposo no trânsito. São crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Previsto no 302 a 300, salvo engano, 310 ou 11 do CTB. Ok? São crimes de trânsito. Tudo bem? Tranquilo? Ou também chamados crimes de circulação. Crimes de trânsito ou de circulação. Perfeito? E o que são os crimes em trânsito? Os crimes em trânsito são aqueles em que o agente pratica em mais de 2 estados. E quando eu falo estados aqui, estou utilizando o termo no significado de soberania, países. Então ele pratica o crime em mais de 2 países. Não vale 2. Em 2 países não é em trânsito. Tá? Em 2 países não é em trânsito. Tudo bem? Tem que ser mais de 2. Em 2 países é crime de espaço máximo. Ou crime à distância. Ok? Tem que ser crime de 3 ou mais países. 3 ou mais soberanias. É crimes em trânsito. E crimes no trânsito é um crime comum praticado no trânsito. Não previsto no CTB. Por exemplo, o CTB não prevê o crime de homicídio doloso ou lesão corporal dolosa. Prevê a culposa. Homicídio culposo no trânsito, lesão corporal culposa no trânsito. Ok. Não prevê homicídio doloso no trânsito, nem lesão corporal dolosa no trânsito. Se eu praticar um homicídio doloso com o meu carro, eu respondo por qual crime? Homicídio do Código Penal e não do CTB. Professor, eu estava embriagado e aí ultrapassei sinal vermelho, dirigi em alta velocidade e matei alguém. O Supremo tem entendido que essa conduta é homicídio doloso, dolo eventual. Sai do CTB e vai para o Código Penal. Você vai responder por um homicídio do Código Penal. Só que você estava praticando ele onde? No trânsito. Então, crimes no trânsito são crimes comuns praticados no trânsito, não previstos no CTB. Se houver previsão no CTB, se você responder por um crime do CTB, aí crimes de trânsito ou de circulação. Aí será crimes de trânsito ou de circulação. E crimes em trânsito, eu estou transitando entre países. 3 ou mais países. Se forem 2 países, são chamados crimes de espaço máximo. Tá? Crimes à distância ou de espaço máximo. Tudo bem? Crimes à distância ou de espaço máximo, 2 países. Perfeito? Vou pegar um exemplo aqui. Não sei se é totalmente verdade, mas vamos imaginar que o cara ele pegou a droga, colocou no avião da FAB. Aí o avião da FAB saiu do Brasil, pousou em Portugal. Aí ele foi lá e entregou uma droguinha lá em Portugal, tá uma parte. Saiu de Portugal, pousou na Espanha. Aí ele foi lá entregar a droga na Espanha e foi preso. Isso é um crime em trânsito. Porque Brasil, Portugal, Espanha, tá vendo? Deu uma aumentada aqui. Brasil, Portugal, Espanha, crime em trânsito. Então não confunda crimes de trânsito, crimes em trânsito e crimes no trânsito. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, mas já imagina uma pergunta dessa, diferenciando crimes de trânsito, crimes em trânsito e crimes no trânsito, que é o comum praticado no trânsito. Tudo bem? Tranquilo? Fechamos o raciocínio? Temos mais coisas a falar, vamos adiante, na tela. Show de bola, quanta coisa está aparecendo aí. Tá aí, eu coloquei o crimes à distância ou de espaço máximo. Crimes em trânsito, 3 ou mais países.
3 ou mais países. Crimes à distância ou de espaço máximo, 2 países. Eita, vou colocar paixão aqui já, ó. 2 países. E o tônico se formando hiato com a vogal anterior. Acentua. Então, 2 ou mais países, eu tenho aqui crimes à distância ou de espaço máximo. 3 ou mais países, crime em trânsito. Professor, e se o crime for praticado, a conduta e o resultado, na mesma localidade, no mesmo lugar, aí é crime de espaço mínimo. Crime de espaço mínimo. No crime de espaço mínimo, a conduta e o resultado são no mesmo local. Crime de espaço mínimo, a conduta e o resultado são na mesma comarca, no mesmo local. Ok? Isso é um crime de espaço mínimo. E o que é um crime plurilocal? Crime plurilocal. Quando a conduta e o resultado ocorrem em comarcas diferentes, em estados da federação diferentes. Mesmo que, melhor dizendo, só que no mesmo país, né? Tem que ser no mesmo país. Aí eu tenho o caso de um crime plurilocal. Um crime plurilocal. E aí entra as regras lá do Código de Processo Penal para definir qual será a competência, né? A competência é determinada conforme o artigo 70 do Código de Processo Penal pelo resultado, onde ocorreu o resultado, com exceções da tentativa e por aí vai. Exceção jurisprudencial do crime doloso contra a vida, em que eu olho a atividade, não onde ele morreu, mas a regra é resultado. Tudo bem? Crime plurilocal, comarcas diversas. O crime, a conduta foi no Rio de Janeiro, mas o resultado se deu em São Paulo. Crimes pela internet dentro do país normalmente são crimes plurilocais. A conduta se dá num lugar, mas o resultado se dá em outro. Retirar conta de banco de um lado, estelionato à distância, e por aí vai, por telefone. A conduta em um lugar, o resultado é em outro. Em comarcas diferentes, às vezes em estados diferentes. São crimes plurilocais. Desde que no mesmo país. Porque se for resultado em outro país, aí é um crime à distância ou de espaço máximo, que não se confunde com crime em trânsito, que é 3 ou mais países. Tudo bem? Professor, e conduta e resultado no mesmo lugar? Crime de espaço mínimo. Crime de espaço mínimo. Então é crime de espaço mínimo, crime plurilocal, crime à distância ou de espaço máximo, crime em trânsito. A ideia é essa. Crime de espaço mínimo, conduta e resultado no mesmo lugar. Crime plurilocal, comarcas diversas, conduta e resultado de comarcas diversas dentro do mesmo país. Crime à distância ou espaço máximo, 2 países. Crimes em trânsito, 3 ou mais países. E aí você pega a sequência. Espaço mínimo, plurilocal, a distância do espaço máximo e crime em trânsito. A depender aí de onde se deu a conduta e o resultado. Tudo bem? Tranquilo? Que lindo, né? Que lindo você aprender tudo isso daqui. Perfeito? Vamos adiante, vamos lá. Crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica vai estar caindo em prova, presta atenção. Crime de hermenêutica vai aparecer em prova. Por quê? Lei 13.869 de 2019. Pessoa, que lei é essa? 13.869 de 2019. 2010 não, 2019. É a nova lei de abuso de autoridade. Lembrando que o crime de abuso de autoridade é um crime próprio, né? O crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Requer ali a figura do agente público. Digo mais, é um crime funcional, né? Requer a figura do funcionário público ali em sentido amplo, agente público. A nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, ela proíbe, ela veda o crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? É o crime de interpretação. Eu estou praticando o crime conforme a minha interpretação dos fatos. O meu interpretar é crime. Não é crime na lei de abuso.
A lei de abuso, ela veda o crime de interpretação. Por exemplo, a prisão totalmente ilegal é um crime de abuso. Eu prender alguém de forma totalmente ilegal. Vamos supor que o juiz, ele prenda conforme o entendimento dele. Ele olha para a lei e fala, não, cabe. O tribunal, ele fala, não, eu acho que isso aqui não é caso de prisão. E vai e revoga a prisão. O juiz de piso, o juiz de primeira instância, estará praticando crime de abuso? Não, porque foi a interpretação dele sobre os fatos. É proibido criminalizar a interpretação. Se eu criminalizasse a interpretação, seria o chamado crime de hermenêutica. Então, crime de hermenêutica é criminalizar a interpretação sobre os fatos. É proibido criminalizar. No país, né, na lei de abuso, traz lá a proibição da criminalização da interpretação. Tudo bem? Não se proíbe a interpretação. Isso é o chamado crime de hermenêutica, que é proibido, que é vedado pela nova lei de abuso de autoridade, com vigência no dia 3 de janeiro de 2020. Portanto, questão que vai estar caindo em prova. Questão que estará caindo em prova. Então saiba o que é o crime de hermenêutica. Show de bola? Tranquilo? Na tela. Vou puxar aqui o artigo e vou ler com você o que veda aí 13869, que veda o crime de hermenêutica. Artigo 1º, parágrafo 2º, que diz assim, o artigo 1º, parágrafo 2º da lei. A divergência na interpretação da lei, ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. A divergência na interpretação da lei, ou na interpretação da lei, ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. Ou seja, a interpretação da lei, um diverge do outro, não é crime de abuso. Veda-se o crime de hermenêutica. O que são os crimes de atentado ou de empreendimento? Mais uma classificação. Crime de atentado ou de empreendimento são aqueles em que a tentativa é o próprio crime. O crime previsto, em sua modalidade, já tentada. A própria lei já traz a conduta que é a própria tentativa. Por exemplo, artigo 352 do Código Penal. Crime de fuga do preso mediante violência. Evadir-se ou tentar evadir-se. Ou seja, o tentar evadir-se está no próprio tipo. Se você olhar o homicídio, está lá, matar alguém. Se você olha para o crime de homicídio, está lá, matar alguém. Professor, por que eu respondo pelo tentado? Por causa do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. 14, inciso 2, que é uma norma de subordinação imediata, e o parágrafo único, que eu acabo juntando lá. Eu trago o 14 e digo assim, ó, tentado também responde. Uma causa de diminuição de pena. Agora, quando o próprio crime já traz o tentado, eu não preciso do 14. Porque a tentativa está no próprio delito. Fugir ou evadir-se ou tentar evadir-se. A tentativa está dentro do próprio delito. Logo, você vai responder para aquela pena ali sem aplicar a diminuição de pena na tentativa. Um outro exemplo, que não é de crime, mas ajuda, é a lei de execução penal. Lá no artigo 50, ela traz as faltas graves. As faltas graves. E aí, nos parágrafos, vai dizer que a tentativa é punida conforme a consumação. A tentativa é igual à consumação. Logo ali é um crime de atentado. Não é crime, tá? É falta grave. A tentativa é igual à consumação. Outro exemplo muito falado. Crimes de lesa pátria. Lei 7.170 de 83. Prevê lá os crimes políticos, crimes de lesa pátria. Dentre os crimes de lesa pátria, temos o exemplo de tentar a separação de algum estado da unidade federativa. Então, vou separar aqui o Rio Grande do Sul. Isso é vedado. O direito de secessão, ele é vedado pela Constituição Federal, lá no primeiro. É vedado o direito de secessão. E aí eu vou fazer o direito de secessão. O que eu vou fazer? Vou separar. A tentativa é o crime. O crime é a tentativa. É um crime de atentado, um crime de empreendimento. O empreender já é crime. A tentativa já é o próprio crime. Logo, eu não aplico as regras de tentativa, de diminuição de pena, porque a tentativa já é o próprio crime. A antiga lei de abuso trazia também conduta. Lá no artigo 3º da antiga lei, não da nova. A antiga lei dizia, olha, artigo 3º,
da antiga lei, 4898, constitui crime de abuso qualquer atentado ou empreendimento. Qualquer atentado ou empreendimento. Então, bastava atentar, bastava a tentativa para eu ter o crime. Um crime de atentado ou um crime de empreendimento. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Show de bola. Aprendeu o que é um crime de atentado. O que é um crime multitudinário? Aqui fácil, tá? Crime multitudinário. É um crime praticado por multidões. Crime multitudinário é um crime praticado por multidões. Fácil, fácil. Multitudinário, fácil. Crime praticado por multidões. Ok? O que é um crime de conexão teleológica e um crime de conexão consequencial? Diferenciar aqui a conexão teleológica da conexão consequencial. Conexão teleológica e conexão consequencial. O melhor exemplo para estudar isso aqui é o artigo 121, homicídio mesmo, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, que traz uma qualificadora lá. Temos a qualificadora. E a qualificadora é a conexão teleológica e a conexão consequencial. Ela traz lá, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Na conexão consequencial, o delito que você está praticando é consequência de outro. Na conexão consequencial, o delito que você está praticando é consequência de outro. Por exemplo, eu vou matar. Eu mato aquela pessoa porque ela é testemunha de um outro crime, a queima de arquivo. É consequência de um crime anterior. Então eu estou matando para quê? Para assegurar a ocultação de outro crime. Estou matando para assegurar a ocultação de um crime. Então se eu mato para assegurar a ocultação de outro crime, esse crime que eu estou praticando agora é consequência de um anterior. Aqui eu tenho uma conexão consequencial. E o crime de conexão teleológica é quando você olha para o crime anterior. O crime que você está praticando é por causa de um posterior. O crime que você está praticando agora é um crime que você está praticando por causa de um posterior. Eu vou matar o segurança do banco hoje para poder roubar daqui a 2 dias. Para poder roubar amanhã. Professor, isso é latrocínio? Não, não é. Porque não foi praticado no mesmo momento. Então esse homicídio aqui, ele está sendo praticado para assegurar a execução de um crime no futuro. Perceba que a conexão teleológica e consequencial, eu tenho que ter um olhar para um delito. Eu tenho que ter um delito de frente. Aquele que estou praticando, o homicídio, é por conexão teleológica ou por conexão consequencial? Esse meu delito, eu estou praticando por causa de um anterior, conexão consequencial. Esse meu delito, eu estou praticando por causa de um posterior, conexão teleológica. Teleológica significa finalidade. Estou praticando com a finalidade de outro. Então essa finalidade é para frente. Tá? A finalidade aqui é o para frente. Então estou praticando por causa de um da frente. É conexão teleológica. Consequencial, estou praticando por causa de um passado. Aí conexão consequencial, é uma consequência de um outro. Tudo bem? Tranquilo? Então estou praticando o homicídio aqui, é porque no homicídio tem essa qualificadora que traz todos esses verbos. Ali dentro do inciso 5º, eu tenho tudo. Eu tenho para assegurar a execução, para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem. Então ali dentro eu tenho conexão teleológica e consequencial. E às vezes na prova te pergunta essa diferença. Tudo bem? Tranquilo? Estou praticando um homicídio para assegurar um outro, para finalidade teleológica. Estou matando o segurança do banco hoje para roubar amanhã. Conexão consequencial. Estou matando a vítima porque ela me reconheceu de um roubo anterior. É conexão consequencial. Tudo bem? Tranquilo? Quando isso cai em prova, todo mundo erra. Impressionante. A diferenciação de conexão teleológica e consequencial, quando cai em prova, é muita gente errando. Tá? É muita gente errando mesmo. Tudo bem? Na tela. Crime de conexão teleológica, praticado para assegurar a execução de outro crime no futuro. Não vou deixar errado não, vou consertar aqui. A gente conserta aqui ao vivo mesmo. Tá aqui, ó, assegurar. Faltou o R ali, né? Assegurar.
Ok? Fica bonitinho aí para você. Às vezes acontece, né? Às vezes a gente está escrevendo no meio da noite e acaba comendo uma letra ali, faz parte. Perceba também que, por vezes, o que eu coloco no slide, ele não reconhece, às vezes não reconhece o acento, né? Eu fico acentuando aqui. Conexão consequencial. Praticado para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Crime anterior. Grande exemplo. Duas pessoas assaltam um banco e depois um ladrão mata o outro para ficar com dinheiro. Assegurar a vantagem de um crime. Conexão consequencial, porque o crime praticado foi anterior. Então é consequência de um outro crime. Teleológica, um crime para frente. Ok? Tranquilo? Isso aqui que prova é uma maravilha, tá? Porque muita gente erra. Você não pode errar. Não se confunda mais conexão teleológica com conexão consequencial. Tudo bem? Vamos adiante, vamos lá. Crimes de tendência. Crime de tendência. E trouxe aqui os crimes de tendência interna transcendente, ou crime de intenção. Aqui, meu Deus do céu. De vez em quando eu já recebi mensagens de professores de direito penal. Professor, me ajuda aqui com essa classificação. Teve um professor que falou assim para mim, cara, me ensina lá o que é tendência interna transcendente. Aí eu ensinei ele. Posso gravar? Porque eu vou ter que mostrar a tua gravação, porque eu não consigo falar o que você está falando. Vamos lá. Crime de tendência, ou crime de tendência qualificada. Os crimes de tendência, existe no delito uma tendência, um dolo específico para que exista o crime. Uma finalidade especial. Você olha para a conduta. A conduta pode ser igual de dois agentes. Mas um, é porque é muito próximo da intenção aqui, mas um tem um dolo específico, o outro não tem. Um tem um dolo específico, o outro não tem. Então, olhando só para a conduta, eu não sei. Desculpe-me os termos agora, mas eu vou ter que utilizar como exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo bom. Ah tá, peguei um exemplo bom. Não estou praticando nenhum direito. É um exemplo para a gente entender aqui o crime de tendência. A chega para B e fala assim, seu viado. A chega para B e fala, seu viado. Eu chego pro GGzinho em câmera aqui e falo, ô, seu viado, Jerônimo. Isso é injúria ou não é? Depende da intenção do agente. Às vezes, entre dois homens, é comum um chamar o outro de viado, ou na brincadeira, ou na forma de falar. Ou então, A chega para B e fala, seu viado, querendo injuriar. Então, olha que a intenção, ela faz diferença aqui? O dolo específico do agente faz diferença? Crime de abuso de autoridade. Crime de abuso de autoridade. Eu passo na rua e vejo um policial dando uma dura numa pessoa. Mão na parede, pá. Aí o cara não abre a perna e vai lá e pum, abre a perna. Eu passo e vejo aquilo ali. Pergunto, aquilo é abuso de autoridade? O cerceamento daquela liberdade é abuso de autoridade? Depende do dolo específico do agente. Professor, aquela dura está acontecendo porque o policial verificou uma fundada suspeita de que aquele agente estava armado ou com droga. Estava ali escondendo alguma coisa. É abuso? Não, não é abuso. Professor, a mesma conduta foi praticada porque o policial queria sacanear aquela pessoa, porque é um conhecido dele antigo. Ele falou, não, só para sacanear. É abuso, retirei a liberdade. Perceba que na injúria e no abuso, existe aqui um dolo específico, uma finalidade especial, que o crime só existe se existir essa finalidade especial. A conduta seca não é. Caiu numa prova para delegado de polícia, acho que foi do Ceará, segunda fase, perguntando sobre se um delito tal era um delito de tendência. Qual era o delito? O delito era um delito de abuso sexual. O médico era aquele médico que trabalhava ali com as vaginas e ele estava com a mão dentro da vagina. Perguntava, se é um delito de tendência? Eu te digo, se ele está ali fazendo o exame sem nenhum dolo especial de abusar da mulher, tem um crime? Não, não tem. E se a mesma conduta for praticada com a finalidade não de fazer o exame, mas de abusar, temos o crime de abuso sexual? Temos o crime. É um delito de tendência. Delito de tendência qualificada.
que não se confunde com os delitos de tendência interna transcendente. O que é um delito de tendência interna transcendente? Os delitos de tendência interna transcendente, você saberá comigo no próximo bloco. Tchau, tchau.